Fala, seus lindão! Professor Douglas falando com vocês aqui na nossa primeira aula à distância do Liceu Catarinense. Tô morrendo de saudade de todos vocês. Não vejo a hora de acabar tudo isso para a gente estar junto aí, Xalonal, dando aquele abraço gostoso. Pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre os governos populistas no Brasil. Só que nós já falamos de um deles em sala de aula. Professor, qual governo que nós falamos em sala de aula? Getúlio Dornelles Vargas, ou mais conhecido como Getúlio Vargas. Ele vem da terra do meu amigo Madruga, professor de geografia que está aqui comigo, né? Acho que não tão próximo assim, né, Madruga? Não. Mas é um sul-rio-grandense, um gaúcho, tá? E nós já falamos um pouquinho, só para a gente relembrar um pouco, Vargas que vem e quebra aquela estrutura da República do Café com Leite, São Paulo e Minas ali naquele revezamento, não era uma disputa, era um revezamento sobre o poder. E Vargas vem e quebra isso. Vem um cara lá do Rio Grande do Sul, né, com um vice lá da Paraíba, e os caras acabam ganhando a eleição. Não, vocês sabem que não. Ele acabou perdendo a eleição, alega que foi fraude, que foi golpe, e ele acaba aplicando um golpe, isso em 1930. Então Vargas foi o primeiro governo populista. Só que daí o governo Vargas durou muito tempo, nós já vimos isso, né, pessoal? Durou 15 anos a era Vargas. Começa em 1930, é dividida em 3 períodos, esses 15 anos, né? Governo provisório, governo constitucional e depois o Estado Novo. E nós paramos a nossa aula no Estado Novo, que foi em 1937, quando ele aplica aquele golpe, para ele não sair do poder, e ele fica até 45. Professor, por que ele sai do poder em 45? Porque se a gente parar para pensar, foi em plena Segunda Guerra Mundial, né? E Getúlio Vargas, por mais que ele fosse um governo populista, ele estava dentro dos regimes totalitários. Quais eles, professor? Nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, salazarismo, franquismo e aqui no Brasil era o integralismo. Como esses regimes totalitários eles caem na Europa, aqui no Brasil não seria diferente, seria difícil Vargas manter o poder ali. Então ele acaba agora que a gente vai entrar, né, que é no Eurico Gaspar Dutra. Eu coloquei só Dutra aqui, se vocês quiserem ir acompanhando, se vocês quiserem anotar o nome dos presidentes aqui. Eurico Gaspar Dutra, ele acaba ganhando a eleição. E ele ganhou de Getúlio Vargas, professor? Não. Getúlio Vargas não competiu com Eurico Gaspar Dutra. Pelo contrário, Getúlio Vargas apoia Eurico Gaspar Dutra. E ele acaba ganhando as eleições. Getúlio Vargas sai da política, professor? Também não. Ele fica como deputado estadual. E aí ele se mantém nesse mandato como deputado. Mas ali quem vai é Eurico Gaspar Dutra. Tá? Ele assume em 45. Isso está na apostila de vocês lá, se vocês quiserem acompanhar. Tá? E a gente vê o quê? A gente vê que não tem muitas mudanças, não é muito significativo o governo de Eurico Gaspar Dutra. Uma das coisas que ficou marcada no governo dele foi a questão da autonomia dos 3 poderes. Isso ele cria uma nova Constituição quando ele entra, e nessa Constituição estava que os 3 poderes teriam autonomia. Como assim, professor? Judiciário, vamos falar quais são os 3 poderes, né? O Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Agora cada um tem a sua independência, tem a sua autonomia. Lógico que na prática a gente sabe que não é isso que acontece no nosso país. Os 3 poderes estão de mão dadas, mas na teoria os 3 poderes têm autonomia, tá bom? No campo econômico não tem ali nada significativo, tá? Uma coisa que ele foi bem radical, ele proíbe as greves para os trabalhadores e ele acaba proibindo também os sindicatos. Depois, quem que retorna ao poder? Em 1951, que vai até 1954, Getúlio Vargas volta. Ele ganha. Gente, quando ele sai, vocês têm que entender o seguinte. Ele não sai porque o povo quis que ele saísse. Teve uma pressão ali da oposição, dessa questão dos regimes totalitários caírem e tudo mais. Mas ele tinha tanta popularidade, por isso que ele era um governo populista. O governo populista ele tenta fazer isso, ganhar essa popularidade com o povo, criar leis, criar algumas coisas que demonstrem para o povo que ele é do povo, que ele é o paizão para o povo, né? Só que aí ele tinha tanta popularidade que ele acaba ganhando estourado em 51, quando ele volta.
Ele ganha estourado e aí ele faz mais um mandato esse que foi bem significativo. A era Vargas já foi significativa, tá, gente? Se a gente parar para pensar, e nós já estudamos isso em sala de aula, antes de 1930 o Brasil era agrário. O carro-chefe da economia brasileira era o café. Isso nós vimos com a crise de 29, que aí o Brasil já não vendia mais para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, né, entrou em crise, que Getúlio Vargas vem a primeira, lembra que eu já falei em sala de aula? A primeira coisa que ele faz, chama os cafeicultores e faz o quê? Compra todo o café que estava estocado, que não tinha mais para quem vender, e o que ele faz com o café? Distribui para os pobres, né, Madruga? Não, não faz isso. Ele queima todo aquele estoque de café, queima, professor, queima, porque ele precisa tirar aquele produto do mercado. Para quê? Para elevar o preço, para os cafeicultores agora começarem a ter lucro de novo com o café, tá? Então ele volta, Getúlio Vargas volta, eu falei nesse primeiro... Tá funcionando aí o microfone? Tá tudo certo. Nesse primeiro mandato tem muitas coisas significativas, né? Ele já cria ali era um ensaio para a Petrobras, para Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce, parei. Vale do Rio Doce.